7. Celebre suas cicatrizes como tatuagens de triunfo. Certo dia, ao ler o comentário que alguém deixara em minha página do Facebook, eu sorri. A pessoa havia escrito: oro para que um dia eu possa ser a mulher piedosa e destemida que você é. Enviei uma breve resposta, ciente de que não chegava nem perto de contar toda a história da criança e da jovem cheias de medo que eu fora e da longa e difícil caminhada para entender onde é encontrada a verdadeira coragem. Por eu ter um ministério público, as pessoas tendem a ver as batalhas que ganhei, mas elas nem sempre veem o número de vezes que eu tive de correr para casa e cair aos pés de Jesus, exausta e vazia. Eu amo a promessa do Salmo 91. Ele o cobrirá com suas asas e debaixo delas você estará seguro. A fidelidade de Deus o protegerá como um escudo. Versículo 4. Gostaria de poder me sentar com essa pessoa e passar pelos anos da minha vida e os momentos que me moldaram, mas por onde eu começaria? Será que as fotos contam a história? Eu tenho em grande estima uma velha foto preto e branco tirada no jardim dos meus pais, antes da morte do meu pai. Minha mãe, cabelo preto, brilhante, caindo em delicados cachos sobre os ombros, sorriso doce, segura a mão de minha irmã. Eu estou sentada em um cobertor sobre a grama. Meu pai, bonito, ajoelhado atrás de mim, enquanto me inclino sobre ele buscando apoio. Eu devia ter uns 2 anos e, pelo formato do meu rosto, estava claramente sendo bem alimentada. Fato pouco conhecido. Quando nasci, eu pesava 4,5 kg. Isso é um peru. Essa é uma foto feliz. Nós todos parecemos tão felizes. Avançando 4 anos, algo mudou na foto do meu eu aos 6 anos. Estou de pé, com um vestido azul, o sol de verão beijando meu rosto sardento. Estou sorrindo, mas há uma certa reserva em meu sorriso. Eu vejo isso em meus ombros também, não mais se inclinando para a foto, mas um pouco puxados para trás. Há também pontos altos posteriores na vida. Eu tenho uma foto com a filha da rainha, a princesa Anne. Eu era anfitriã na apresentação do Royal Gala de vários atores e cantores famosos no Salão Royal Albert Hall de Londres para a instituição de caridade favorita da princesa, Save the Children. O fotógrafo tirou essa nos bastidores, justamente quando eu estava fazendo uma reverência. Então, eu pareço um gnomo de jardim. Quando olho agora para essa foto, entretanto, vejo que é bem glamurosa. Um jovem estilista britânico me vestiu para a apresentação com um lindo conjunto de jaqueta e calça pretas e brilhantes. Um dos maquiadores da emissora BBC fez minha maquiagem, uma vez que o programa estava sendo televisionado. Tenho certeza de que, se mostrasse à minha amiga do Facebook aquela foto, ela pensaria que eu havia superado a dor de minha infância e agora estava destemida naquele palco. Mas lembro-me de como me sentia por dentro naquela noite. Eu me sentia desconectada, sozinha, como se assistisse à vida de trás da segurança de uma jaula de vidro construída por mim. E quanto ao Polaroid tirada na noite em que fui internada no hospital psiquiátrico? Pálida, magra, olhos escurecidos, como se as luzes houvessem sido desligadas por dentro. Será que isso conta uma história mais honesta? Ou será que nossas cicatrizes contam a história? Eu deveria começar com um pequeno entalhe em meu joelho direito? Eu caí de bicicleta quando tinha 4 anos e mamãe teve que cavocar para tirar o cascalho. Eu fiquei tão orgulhosa daquela cicatriz, mostrei ao papai como se apresentasse uma medalha que ganhara na guerra. Minha irmã me mandou parar de cutucar a ferida, porque senão ia aumentar. Eu lhe disse que esse era exatamente o objetivo.
E quanto à cicatriz no braço superior esquerdo das vacinas obrigatórias que toda criança escocesa recebia na escola? Eles a chamavam de ninho de passarinho, porque a injeção era redonda e tinha 5 pequenas agulhas, os passarinhos, que apareciam e espetavam você. Lembro-me de ficar na fila, atrás de meus colegas, na sala da enfermeira. Eles estavam conversando e rindo, mas eu estava apavorada. Àquela altura da vida, eu associava qualquer tipo de dor a uma perda esmagadora. Eu não queria mais cicatrizes. Nenhuma dessas fotos ou cicatrizes contaria o ponto de virada em minha história. Nenhuma imagem poderia capturar o momento profundo quando finalmente as cicatrizes de Cristo encontraram a ferida em mim. Para isso, eu teria de levá-lo à última fileira em uma pequena igreja em Washington, D.C., em 1992. Eu estivera por 3 semanas no hospital psiquiátrico e meu médico queria que eu fizesse um passeio para fora das paredes do hospital com uma das enfermeiras. Ele sugeriu que eu fosse ao shopping ou ao cinema. Eu disse que não. Eu queria ir a uma igreja. Não importava a denominação, apenas uma igreja que cresce na Bíblia. Sentei-me na fileira dos fundos naquela manhã de domingo, morta às poderosas palavras dos hinos, observando o sol entrando pelos vitrais coloridos, contudo, sentindo frio por dentro. Você já esteve em uma situação assim, sentindo-se tão desesperado que não importava o que lhe dissessem, não chegava até você? Alguma vez você olhou para palavras que costumavam trazer vida e alegria e esperança quando você abria a palavra de Deus, mas naquela hora eram apenas palavras em uma página? Você já sentiu alguma vez que, mesmo cercado de pessoas, estava desesperadamente sozinho? Era assim que eu me encontrava naquela manhã de setembro, sozinha e perdida. Não me lembro da mensagem. Estava difícil me concentrar. Mas quando chegava ao fim de sua mensagem, o pastor disse algo que me chamou a atenção. Ele disse que sabia que alguns de nós nos sentíamos mortos por dentro. Eu olhei para cima. Era como se estivesse falando comigo. Ele disse que não importava quão profundo fosse o buraco, Jesus estava ali. Prosseguiu dizendo que não precisávamos dar um jeito de sair do buraco, bastava somente invocarmos o nome dele e ele é que nos libertaria. Naquele momento, senti como se fosse a única na igreja. Até o pastor havia sumido. O único ali, em pé, de braços abertos, com as mãos perfuradas, era Jesus. Nem me lembro se o culto havia terminado quando corri para a frente da igreja e me deitei de bruços diante de uma simples cruz de madeira. As palavras de um hino chamado Rock of Ages, ou Rocha Eterna em português, que minha amada avovó costumava cantar para mim quando criança, me inundaram em ondas curadoras. Rocha eterna, por mim fendida, permita que em ti me esconda, permita que a água e o sangue fluindo de teu lado ferido sejam do pecado a dupla cura, salve da ira e me faça puro. As obras de minhas mãos não podem as exigências de tua lei cumprir. Meu zelo não conheceria repouso. Minhas lágrimas para sempre fluiriam. Tudo isso não poderia o pecado expiar. Tu és quem salva e somente tu. Nada em minhas mãos eu trago, simplesmente à tua cruz me apego. Nu, venho a ti para vestir-me. Desamparado, olho a ti por graça. Imundo, para a fonte eu corro. Lava-me, Salvador, ou morro. Algo profundo começou em minha vida naquele dia. Foi um entendimento de que o amor e a aceitação de Deus por mim nunca se basearam em eu ser boa o bastante,
bonita o bastante ou forte o bastante. Eu vi que aquele que carregava as cicatrizes nas mãos me convidava a sair daquela jaula de vidro de todas as minhas fraquezas e ser vista. Eu percebi naquele dia quanto de minha vida fora gasto me escondendo. A ironia, no meu caso, foi que boa parte desse esconder se deu em público. Embora, quando adulta, eu soubesse que a raiva que meu pai descontava em mim antes de seu suicídio era em função de seu dano cerebral, as mensagens que eu internalizara quando criança haviam vivido comigo por anos. Se seu próprio pai pode chegar a odiar você, qualquer um pode. Não deixe ninguém chegar perto demais ou eles vão ver o que seu pai viu. Ajude as outras pessoas, assim elas verão que você tem um propósito e não te rejeitarão. É possível fazer um monte de coisas certas pelos motivos errados. Quando saí da igreja naquela manhã, eu soube que não estava consertada, mas eu era vista, vista com toda a minha fraqueza e era amada. Se Cristo escolhera viver eternamente com suas cicatrizes, por que eu teria vergonha de mostrar as minhas? Eu tenho uma nova cicatriz que estimo muito agora. Foi resultado de 2 cirurgias recentes. A primeira é uma cicatriz horizontal na minha barriga da retirada de meus ovários. O tumor do tamanho de uma laranja era benigno, mas a cirurgia deixou uma cicatriz bem extensa. Alguns anos depois, fiz a segunda cirurgia nas costas. Como mencionei antes, o cirurgião desculpou-se antecipadamente pela marca que a incisão vertical deixaria. No entanto, só quando ela começou a curar é que eu percebi a imagem que a segunda cicatriz havia criado. Enquanto ela cicatrizava, descobri que estava permanentemente marcada por uma cruz. Eu amo essas cicatrizes. Eu as amo porque, para mim, são um lembrete físico para todos os dias de que Cristo está permanentemente marcado por você e por mim. Ele não escondeu suas cicatrizes e nem eu escondo as minhas. A história de Deus é contada em cicatrizes. Haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Seus muros estão sempre diante de mim. Isaías 49, 15 e 16. A palavra hebraica para gravei é shakak. Significa ser cortado ou ser aberto por um corte. A prática de ter uma imagem na palma das mãos era familiar aos judeus. Era chamada de insígnias de Jerusalém. Os homens judeus gravavam imagens do templo ou de Jerusalém na palma das mãos. Para o judeu devoto, significava que essas imagens estariam sempre diante dele. Eis o que eles faziam. Escolhiam uma imagem e a entalhavam em um bloco de madeira como um carimbo. Depois mergulhavam a imagem em um pó ou carvão e a aplicavam na mão. Em seguida, amarravam 2 agulhas e as mergulhavam em tinta e então perfuravam suavemente sobre a imagem, tomando cuidado para não sangrar. Quando estivesse completa, a imagem era lavada em vinho. Isso fazia os homens se lembrarem do templo, mas não do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eles ainda tinham de seguir as leis dadas a Moisés. Ainda tinham de sacrificar um animal, tirando simbolicamente os próprios pecados. Eles tinham de fazer isso vez após vez. Mas o profeta Isaías falou daquele que assumiria nosso lugar e, de uma vez por todas, levaria sobre si o nosso castigo. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido.
Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Isaías 53, 4 e 5. Lembro-me de ouvir na escola dominical, quando criança, que Deus tinha nosso nome escrito na palma de suas mãos. E eu ficava imaginando quão grandes teriam de ser suas mãos para caber a nós todos. Agora eu penso que toda vez que Deus Pai vê a marca da perfuração nas mãos de Cristo, ele vê você e a mim. Não há imagem que exiba mais perfeitamente o amor de Deus do que as cicatrizes de Jesus. As cicatrizes contam a história de Deus. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz esteja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. João 20, 19 e 20. Posso só imaginar como deve ter sido aquele dia. Por 3 anos aqueles homens haviam seguido Jesus de cidade em cidade. Eles assistiram multidões crescerem, viram milagres acontecerem diante de seus olhos. Eles haviam visto Jesus, com uma única palavra, transformar uma tempestade em um mar de vidro. Eles sabiam que a qualquer momento Jesus tomaria seu lugar em Jerusalém e derrubaria o governo romano. É importante recordar qual era a porção que eles conheciam das Escrituras àquela altura. Eles não tinham o que nós temos. Tudo o que tinham eram os pergaminhos do Antigo Testamento. Aqueles homens ouviram a leitura desses textos no templo desde que eram crianças. Todo judeu guardava em particular a promessa destas palavras do profeta Isaías sobre a vinda do Messias. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Isaías 9, 6 e 7. Pense nisso. Se isso fosse tudo o que você ouviu desde criança, então você esperaria que, se Jesus fosse realmente o Messias, todas essas coisas estivessem prestes a acontecer. Aqueles homens haviam seguido Jesus, haviam-no observado fazer as coisas que, pelas profecias, o Messias faria, e agora eles esperavam que Cristo tomasse conta. Quando Jesus entrou em Jerusalém em um jumento e a multidão foi à loucura, jogando ramos de palmeira a seus pés, eles devem ter acreditado que o reino do Messias estava começando. A história estava começando a se desdobrar, mas não do jeito que eles pensavam que seria. João registra grande parte da conversa final que Jesus teve com seus discípulos na noite em que foi traído. Ele tentou prepará-los para o que estava prestes a acontecer, mas eles não entenderam. Alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: O que ele quer dizer com isso? Mais um pouco e não me verão? E um pouco mais e me verão de novo? E por que vou para o Pai? João 16, 17. No entanto, naquela noite, eles cantavam hinos enquanto saíam do cenáculo e atravessavam o vale do Cedron. Aí, tudo começou a dar errado. Você, por acaso, já não esteve nessa situação? Sei que eu estive. Você está em um momento fantástico, amando a Deus, família intacta, quando de repente acontece algo que você não viu chegar e você se pergunta: onde está Deus?
Será que ele está vendo o que tem acontecido? Penso nas milhares de mensagens que recebi ao longo dos anos fazendo essa pergunta: o que deu errado? Eu poderia transmitir a você muitas das diferentes situações, mas a que lhe atinge de maneira mais forte é a sua. Não importa qual seja ela, você simplesmente não a viu chegar. Pode ser em relacionamentos ou na saúde, nas finanças ou em planos futuros, seja qual for, quando ela nos acerta o que parece tão errado, é difícil não entrar em pânico. Todos sabemos que enfrentaremos desafios na vida, mas às vezes, quando somos atingidos por algo, parece que o inimigo ganhou. É assustador estar nessa situação. Deve ter sido assim que os discípulos se sentiram naquela noite. A primeira coisa que viram foram as tochas flamejantes se aproximando deles, o som de passadas firmes no chão, e então Judas sai das sombras e beija Jesus na bochecha. Tenho certeza de que eles nunca confiaram em Judas. O dinheiro sempre desaparecia, mas ninguém esperava isso. De alguma forma, com aquele beijo na bochecha, identificou-se como os poderes do inferno, e os soldados e guardas do templo se moveram para prender a Cristo. Sei que naquela mesma noite, mais tarde, Pedro negaria conhecer Jesus, mas acho que às vezes esquecemos o que ele fez no jardim. Quando viu o que estava acontecendo, Pedro sacou a espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Ele estava pronto para lutar. Eles estavam em número bem menor do que os soldados, e os amigos de Cristo não eram guerreiros, eram pescadores. Acho que Pedro estava disposto a morrer no jardim naquela noite. Assim, quando Jesus lhe disse para guardar a espada e curou o servo, não fez sentido. Deve ter sido um tapa na cara de um homem orgulhoso como Pedro. Daquele momento em diante, tudo pareceu fora de controle. Por fim, após um julgamento ridículo e um açoitamento romano, todos os sonhos deles foram pregados em uma cruz. Enquanto Cristo morria, o chão sob os pés dos discípulos literalmente tremeu e a noite caiu dura. Marcos nos conta que, quando algumas mulheres foram ao sepulcro na manhã da ressurreição, um anjo lhes disse que Jesus não estava lá, que ele ressuscitara dentre os mortos. O anjo instruiu Maria a contar aos discípulos e a Pedro que é amável fazê-lo saber que, apesar de haver negado conhecer Jesus, ele estava incluído, que Jesus fora à frente deles à Galileia. Deve ter soado bom demais para ser verdade. Nada mais fazia sentido. Naquela noite, eles se reuniram atrás das portas trancadas. A vida não era segura ou previsível agora. Se os líderes judeus puderam tomar um homem inocente e crucificá-lo, os discípulos seriam os próximos? Subitamente, todos pararam de falar. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. João 20, 19 e 20. Paz seja com vocês. Você consegue sequer começar a imaginar a alegria pura e genuína daquele momento? Eles haviam visto o corpo ferido e golpeado sendo retirado da cruz e envolvido em linho que ficou vermelho como escarlate. Agora, aqui estava ele, vivo novamente. Você já se perguntou por que Cristo manteve as cicatrizes após a ressurreição? Ele poderia ter escolhido ascender sem os sinais da execução brutal que experimentara. Talvez uma das razões fosse seus amigos mais próximos. Assim, eles não teriam dúvida de que este era Jesus, o Cristo,
que havia sido crucificado. O grande pregador Charles Spurgeon colocou-o desta forma. Ele disse: "Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo." Foi para estabelecer sua identidade que ele era o mesmo Jesus a quem haviam seguido, a quem ao final haviam abandonado, a quem viram de longe ser crucificado e morto e a quem haviam carregado para o túmulo na escuridão da noite. Esse era o mesmo Cristo que estava agora diante deles, e eles podiam reconhecê-lo, pois havia o selo de seus sofrimentos sobre ele. Quando Cristo estendeu as mãos furadas pelos cravos e o lado ferido, aquelas não eram mais marcas de morte, eram sinais da vitória final, declarando que a morte fora vencida pelo sangue do Cordeiro. Cristo carrega essas cicatrizes no céu como troféus gloriosos da batalha que venceu. Na eternidade, a única ferida desta terra será as cicatrizes de Cristo. Eu me pergunto o que os anjos pensaram quando viram o santo voltar marcado assim. Acho que isso só tornou a adoração mais intensa e o louvor ainda mais glorioso. A maravilha do que Deus em Cristo esteve disposto a fazer por aqueles a quem ama. Essas cicatrizes são troféus da graça. Se você for tentado por um momento sequer a duvidar de seu valor, lembre-se disto: o único inocente que viveu está marcado para sempre, porque achou que você valia a pena. O mesmo homem que escreveu o belo hino Rocha Eterna no século XVIII escreveu o seguinte: "Meu nome, da palma de suas mãos, a eternidade não apagará. Impresso em seu coração permanece, em marcas de indelével graça." Augustus Toplady. Quer ser curado? À medida que as incisões de qualquer cirurgia se curam, fica claro que não temos mais feridas, temos cicatrizes. Cicatrizes nos dizem que estamos curados, mas às vezes, como eu fazia quando tinha 4 anos, continuamos a cutucá-las e elas se tornam feridas abertas novamente. Meu marido Barry tem uma pequena cicatriz ao lado da bochecha que ele tem futucado pelo último ano. Isso me deixa doida. Inicialmente, ele disse que era um pelo encravado, então precisava cutucar para libertar o fio. Isso foi meses atrás. Agora eu o vejo olhando no espelho de aumento em nosso banheiro toda a noite. A ferida quase curou várias vezes, mas ele vai e mexe de novo. Quando lhe pergunto por que não deixa seu pobre e amável rosto em paz, ele diz que tem certeza de que ainda há alguma coisa ali dentro. Meu pensamento é: se tem alguma coisa ali, a essa altura já morreu. Há não muito tempo estávamos em Myrtle Beach, na Carolina do Sul, para uma conferência. Acabamos tendo uma tarde livre e fomos à praia. Eu amo estar perto da água, é o meu lugar feliz. Acho tão pacífico. Barry também ama, porque ele tem uma teoria. Ele acredita que água salgada pode curar qualquer coisa. É a versão dele do Windex, referência ao limpa-vidros cura tudo do filme Casamento Grego. Estacionamos o carro alugado e caminhamos até a areia. Parei por uns minutos com os olhos fechados, ouvindo o som das ondas e agradecendo a Deus pelo presente de algumas horas à beira do oceano. Quando abri os olhos, lá estava ele, joelhos bem afundados na água, enchendo dela as mãos em concha e colocando-a na lateral do rosto. Assumi que, agora que estava curado, ele deixaria o negócio em paz, mas não. Toda a noite, lá está ele fuçando, fuçando, fuçando. Christian e eu amamos provocá-lo sobre isso, mas há situações muito mais sérias quando não queremos que nossas feridas se curem. Nós não queremos perdê-las, porque se tornaram nossa identidade. Jesus estende a cada um de nós as mãos perfuradas pelos cravos, mas ele não vai forçar a cura sobre nós. Nós escolhemos.
Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que, em aramaico, é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: Você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: Levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. João 5, 2-9. Ainda é possível ver o tanque de Betesda ao visitar Israel. Ele fica perto da igreja de Santa Ana, no bairro nordeste da cidade antiga. Betesda significa Casa da Misericórdia ou Casa do Derramamento. Isso é o que desejavam aqueles reunidos dentro dos 5 grandes pórticos cobertos. Eles criam que ali aconteciam milagres. Quando um anjo agitava as águas, o primeiro a entrar no tanque era curado. Não consigo imaginar o quão doloroso devia ser observar o agitar das águas naquele lugar. Os que esperavam eram cegos, aleijados e desesperadamente doentes. Se uma pessoa fizesse um movimento em direção às águas, os outros fariam tudo o que estivesse em seu poder para arrastar seu pobre corpo quebrado até a borda do tanque, mas somente um seria curado. Imagino que aquele devia ser um lugar evitado pela maioria das pessoas. Era um lugar de miséria e doença, e o povo judeu tinha leis extremamente rígidas sobre quem era limpo e quem era impuro. Eu amo o fato de Jesus ter escolhido ir lá. Ele nunca ficava nos lugares mais agradáveis da cidade e raramente ficava com a multidão mais respeitável. Ele ia aos pobres e quebrantados, aqueles de quem a sociedade desistira. Alguns dos que esperavam por um milagre tinham amigos para ajudá-los a entrar na água, mas o homem com quem Jesus conversou não tinha ninguém. Talvez o paralítico houvesse ido lá porque se sentisse mais em casa entre os que estavam tão arruinados quanto ele. Jesus fez a ele uma pergunta que parece estranha: Você quer ser curado? Por que o homem estaria ali se não quisesse ser curado? Eu me pergunto, no entanto, que imagem de Deus esse homem tinha. Há 38 anos ele ia lá e devia parecer que a graça de Deus funcionava na base do o primeiro a chegar é o primeiro a ser servido. Talvez Jesus o tenha escolhido porque ele estava lá há mais tempo do que qualquer outro. Ele havia visto, vez após vez, algum outro conseguir o milagre que queria e ele nem sequer chegava perto. A essa altura da vida, ele praticamente desistira de ter esperança. Quando Jesus perguntou-lhe se queria ser curado, a resposta foi que ele não conseguia. Outro sempre chega lá antes de mim. Ele desistiu da esperança e aceitou que ele era o que nunca recebe um milagre. A ferida estava sempre aberta. Às vezes me pergunto se em algumas situações nós também encontramos nossa identidade no estarmos feridos, em vez de nós termos cicatrizes. Pode soar duro, mas eu já vi isso muitas vezes. A menos que tenhamos um profundo senso da identidade que temos em nosso Salvador, marcado pela cicatriz, continuaremos a tentar encontrar nossa identidade em nossas feridas. Você e eu sabemos que coisas terríveis acontecem neste mundo. Crianças são abusadas sexualmente,
Esposas são espancadas, maridos perdem a esposa para o câncer de mama ou ficam desempregados em uma idade difícil de encontrar trabalho. A lista é longa e dura. Quando chegamos à fé em Cristo, são oferecidas a nós cura e esperança. Isso nunca é uma solução rápida. Pode levar anos para começar o afastamento das coisas que nos feriram de modo profundo. Mas à medida que continuamos a andar com Cristo, sua presença se torna maior do que a ferida e uma cicatriz é formada. Nossas cicatrizes são a prova de que Deus cura. Para alguns, no entanto, a ferida lhes deu identidade, uma história, algo do qual não estão dispostos a abrir mão. A ferida se torna a coisa mais verdadeira sobre eles. Cristo quer mais para nós. Ele quer que sejamos inteiros. Suas palavras ao homem à beira do tanque naquele dia foram fortes. Os versículos 8 e 9 de João 5 dizem: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. O original grego aqui é egeire. Não é um convite para se colocar em pé, é um imperativo. Levante-se. Não era uma sugestão, era um comando. Foi com poder e com o prenúncio dos dias que viriam. Eu lhes afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. João 5:25. O homem pôs-se em pé e foi curado. Ele, contudo, é um personagem interessante. Ele não parece especialmente grato por ter sido curado. Quando os líderes religiosos judeus lhe perguntaram por que carregava a maca no sábado, ele apontou à distância e disse: foi aquele homem que me mandou. Eles lhe perguntaram a que homem se referia, mas ele não sabia. Ele nem se importara de perguntar a Jesus qual era seu nome. Mais tarde, Jesus o confronta no templo. Ele sabia há quanto tempo aquele homem estivera doente e também sabia o que ia em seu coração. Então, o Senhor lhe diz que pare de pecar. Em vez de cair de joelhos em adoração, o homem vai encontrar os líderes religiosos e dizer-lhes que o nome da pessoa era Jesus. Este homem levantou-se e andou, mas não seguiu Jesus. Milagres nunca nos mudarão. Obediência a Cristo, sim. Cicatrizes invisíveis. Nem todas as cicatrizes são visíveis. Às vezes, as cicatrizes que carregamos são de escolhas que fizemos. São mais fáceis de esconder, mas deixam uma marca interna. Penso que essas sejam potencialmente as mais mortais, porque não podem ser vistas, mas o impacto contínuo em nossa vida é profundo. O rei Davi sabia o que o pecado não confessado fazia à alma e ao espírito. Suas cicatrizes escondidas o assombravam dia e noite. Você pode ler os detalhes dessa parte de sua história em 2 Samuel 11:12. O resumo é que ele dormiu com a esposa de outro homem. Quando ela ficou grávida, Davi enviou o marido para a linha de frente em uma batalha que sabia que o mataria. Adultério e assassinato. Deus havia dado tudo a Davi. O reino de Israel nunca estivera tão grande. O povo vivia agora na plenitude de toda a terra que fora prometida a Moisés, e sua riqueza era sem precedentes. Ter tudo isso não nos protege do pecado. Davi olhou para fora um dia e viu Batseba tomando banho. Ele a quis, então a tomou. Deus enviou o profeta Natã para confrontá-lo sobre seu pecado e Davi finalmente veio abaixo. Ele escreveu o Salmo 51, falando sobre o impacto que o pecado teve em sua vida. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me, e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria,
e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Salmos 51, 7-12. Davi foi assombrado pelas cicatrizes escondidas em seu interior. Não havia alegria, nem descanso, nem esperança. Ele sabia como a coisa ficava quando o Espírito Santo deixa uma pessoa. Ele vira isso no rei Saul. Davi reconheceu que, embora houvesse pecado contra Batseba e Urias, o marido, a pessoa contra quem ele havia de fato pecado era Deus. Ele nos dá um modelo para quando cometemos os maiores erros da vida. Se você se identifica com alguma coisa da história de Davi, quero lembrá-lo de que o mesmo Deus que lavou os pecados de Davi espera por você. Nossa cultura fez um bom trabalho trocando as linhas entre o certo e o errado. Agora vale tudo. O que nossa cultura não fez, no entanto, foi fornecer uma resposta para as repercussões internas de abandonar os caminhos de Deus. Ansiedade, depressão e suicídio estão em taxas epidêmicas. Agora, deixe-me dizer isto. Eu não acredito que a doença mental seja causada por um estilo de vida pecaminoso. O que estou dizendo é que, quando estamos sobrecarregados com as marcas de culpa das escolhas que fizemos e não sabemos onde procurar por ajuda, ansiedade e depressão podem estar presentes ou se tornar maiores. Conheci um bom homem que se matou porque não suportou pensar em contar à mulher que a havia traído e enfrentar a possibilidade de perder os filhos. Conheço muitos que são viciados em pornografia online, homens e mulheres que têm medo de confessar seu pecado por parecer sombrio demais. Eu entendo isso. A igreja deveria ser o lugar de maior graça, mas muitas vezes é onde somos julgados e jogados fora. Se você não tem um lugar seguro agora, permita-me lembrá-lo de que há um Salvador seguro. Não importa o que você tenha feito, não há pecado grande demais para separar você do amor de Deus. Veja Romanos 8, 38 e 39. A não ser negar quem ele é e rejeitar o Espírito Santo. Você não tem de limpar a si mesmo. Venha como está. As mesmas coisas que fazem com que você se sinta desqualificado para ser usado por Deus podem ser os canais pelos quais ele alcançará outra vida despedaçada. Quando estão recentes, as feridas precisam de espaço e graça para se curar. Mas quando as cicatrizes começam a se formar, nós temos uma história para compartilhar. Li uma pesquisa da Gallup recentemente falando sobre o fato de os jovens estarem deixando a igreja aos montes. Eu me pergunto se parte disso não é porque alguns de nós, que já passamos por mais coisas na vida, não compartilhamos nossas cicatrizes. Enquanto acharmos que temos de parecer perfeitos, perderemos a grande oportunidade de apontar Cristo, que é perfeito, para as pessoas. Eu fiz uma entrevista de rádio que permitia às pessoas ligarem para fazerem perguntas. Uma mulher perguntou: é verdade que você acabou em uma enfermaria psiquiátrica? Assegurei-lhe que era. Depois ela perguntou: você ainda toma remédio? Assegurei-lhe que tomava. Ela disse: então estou muito desapontada com você. Eu lhe disse tão gentilmente quanto pude que havia muito mais em mim que a desapontaria. O que ficou claro para mim naquele dia foi: eu não sou a boa notícia. Jesus é. Eu gostaria de poder sentar-me com você, olhá-lo nos olhos e lembrá-lo de que não importa quais sejam suas cicatrizes,
internas ou externas, você é mais amado do que é capaz de suportar. Acredito que começar a perceber isso, mesmo que a pontinha desse amor, muda algo no profundo do interior. Queremos que os outros saibam disso também. Eu intitulei o audiolivro Tudo Bem Não Estar Bem. Eu creio nisso. Cristo nos encontra onde estamos. Ele não nos deixa lá, mas é onde a jornada começa. O problema é fingir que você está bem quando sabe que não está. Seguir em frente requer coragem, mas você nunca dará um passo sozinho nessa jornada. Cristo está sempre conosco. Deixe-me perguntar uma coisa enquanto encerro este capítulo. Você está disposto a olhar para as suas cicatrizes? Algumas delas podem ser as externas, que sempre lhe pareceram feias. Cristo não vê assim. Ele o convida a trazer-lhe suas cicatrizes. Converse com ele sobre elas. Diga-lhe como você se sente sobre elas. Peça-lhe que as toque. Permita que o amor de Deus repouse sobre suas cicatrizes. Peça a ele que o ajude a vê-las, não como cicatrizes que devem ser escondidas, mas como gloriosas tatuagens de vitória, porque você ainda está aqui. Se suas cicatrizes são internas por causa de escolhas que você fez ou de coisas que foram feitas a você, não permita mais que elas sejam sua identidade. Encontre sua identidade como filho ou filha de Deus. Cristo quer trazer glória ao Pai por meio de suas cicatrizes. Quando Jesus curou um cego, seus amigos lhe perguntaram se o homem ou os pais dele havia pecado para gerar aquela cegueira. Jesus disse que não, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. João 9:3. Você permitiria que o poder de Deus seja visto em você? Ele espera com as mãos perfuradas estendidas. Um passo de cada vez. Encontre sua identidade em Cristo. Cicatrizes são a prova de que Deus cura e seu amor é maior que tudo. Onde estão as suas? Quais são as coisas que deixaram marca em você? Olhe só, aqui está você. Você conseguiu. Você vai tirar um tempo para comemorar que aquilo que pensou que fosse derrubá-lo não o manteve no chão? Pois deveria. Prepare um café e descanse um pouco aqui. Sim, haverá desafios pela frente, mas, por hora, respire fundo e agradeça. Sua verdadeira identidade é um presente de Deus. Tornar-se um cristão significa que você descobriu quem realmente é. Você não se perde quando se torna cristão, mas encontra quem você foi criado para ser. Veja o que a palavra de Deus diz. Você é estimado como tesouro de Deus. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2:9. Ele achou que valia a pena morrer por você, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3:16. Você está perdoado e livre. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Efésios 1:7. Sua vida eterna é certa e segura. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. João 10:28 e 29. Escolha cada dia um versículo para meditar. Escreva-o em um papel e coloque-o onde você possa vê-lo de novo e de novo.